Eu queria cumprimentar todos, indistintamente, homens e mulheres que aqui comparecem a esse auditório. Para mim, todo ser humano é igual. Não importa a posição nem a função. Todos nós somos iguais perante a Deus. Queria trazer minha saudação e dizer do meu orgulho de ser do PDT, da minha alegria. Sou um homem feliz politicamente porque sou do PDT. Há 23 anos estou nesse partido. Entrei no partido em 1990 e estou até hoje. Tenho um prazer muito grande, um orgulho de ter colocado um tijolinho nessa construção do crescimento do PDT no estado do Ceará. Andei com o presidente André Figueiredo pelos sertões cearenses, estou entrando aqui no túnel do tempo. E lembrar que até em Limoeiro do Norte atolei um carro meu, deixei um carro atolado e voltei de carona com o Enio e com o André Figueiredo. Nosso presidente tem trabalhado muito. Hoje, o PDT é esse sucesso absoluto, esse crescimento constante, porque nós que fazemos o PDT temos feito uma força muito grande. Cláudio Saraiva vai dizer que é difícil a gente falar da gente mesmo, é subjetivismo. E às vezes é meio difícil, mas é bom a gente falar, porque senão a gente é esquecido. Eu gostaria de dizer que eu tenho contribuído muito para o crescimento desse partido. Indo ao sertão, com o André Figueiredo e com os demais membros. Quando eu cheguei a disputar para vereador em 2004, o PDT só tinha um vereador na Câmara Municipal de Fortaleza, que era o vereador Iraguaçu Teixeira. A partir de 2004, o PDT, com a eleição do Ferreira Aragão para vereador, que eu também me orgulho de ter sido vereador, o PDT passou a ter 2 vereadores. Quando eu fui candidato em 2006 para deputado estadual, o PDT só tinha um deputado na Assembleia, que era o Heitor Ferrer. Em 2006, fui eleito com 2 anos de vereador, doutor Manuel Dias. Me candidatei a deputado. Aumentei a representação do PDT. Em 2006, nós passamos a ter, porque o companheiro Márcio me substituiu na Câmara Municipal. Então, de certa forma, eu fui responsável, direto ou indiretamente, pelo crescimento de 2 vereadores na Câmara e 2 deputados na Assembleia Legislativa. Naquele pleito, o deputado André Figueiredo fazia dobradinha comigo. E eu tinha uma fazenda lá em Sobral, e eu mandei contratar uma banda para a gente fazer uma festa da vitória, minha e do deputado André Figueiredo. Contratei o sanfoneiro, mandei o vaqueiro separar umas vacas para o sacrifício. E o André não foi eleito. Eu fui eleito, deputado, o André não foi. Mandei suspender a festa. Eu digo, vai ficar para 2010. Não deu. Aí todo mundo ficou com raiva, o sanfoneiro queria uma indenização, tive que pagar metade da apresentação sem ele tocar. O vaqueiro também andou se queixando que tinha corrido atrás das melhores vacas para separar. E nada disso, foi de água abaixo, muita gente convidada, e o homem que ia trazer o povo para a festa também reclamou, o cara da Topico, o cara do ônibus. Enfim, reclamação geral. Eu digo, pode achar ruim quem tiver, não tem motivo para a gente festejar que o André não foi eleito. Quando foi em 2010, foi diferente. Eu fui eleito, dobradinha de novo com o André Figueiredo, ele foi eleito, eu digo, agora a festa vai acontecer. Fizemos a festa, o André foi lá, prestigiou. Então, isso que eu queria dizer para vocês, eu tenho mais amor esse partido, tenho mais amor o PDT, e eu dou um conselho para quem está entrando agora, que tenha mais amor o partido, que o partido tem amor a você. Porque às vezes você tem algumas reclamações para fazer, a gente lava roupa suja em casa. Mas o importante é amar o PDT, amar seus líderes, sua história, Brizola. Eu disse no outro dia, sábado eu estava na cidade de Sobral, lá no programa no Beco do Cotovelo, e tinha um integrante do PDT da Meruoca que estava lá, me fez uma pergunta, que eu respondi com uma pergunta, e era nosso integrante da Meruoca. Ele perguntou, deputado Ferreira Aragão, por que é que o PDT não cresce aqui em Sobral? E eu sou responsável por Sobral. E eu digo, o senhor é nosso companheiro da Meruoca, né? Também o PDT é pequeno. Todo mundo em Sobral, aquelas pessoas mais relevantes, eu convidei para ir para o PDT. Não há uma pessoa de relevância, um cantor, um jogador de futebol, um sindicalista, uma dona de casa, um ex-político com passado limpo que eu não tenha convidado para ir para o PDT de Sobral. Fiz isso e o doutor Pedro Aurélio, que é uma pessoa lá que todo mundo conhece, que é uma referência de dignidade, de homem de respeito. Dizem que é o Flávio Torres, mais jovem, pela postura, pelo histórico dele. Eu, por um lado, Pedro Aurélio por outro, a Maria Aragão, saímos de casa em casa, convidando para a gente crescer o PDT. Apesar de tudo o que aconteceu, o PDT ainda com toda a dificuldade, foi dos pequenos o mais votado da coligação. Você tem uma ideia que teve partido lá
coligado com a nossa coligação, que está coligado o PPS, por exemplo, que é da nossa coligação, tem integrante aqui. Veja a votação do PPS, quanto foi difícil lá em Sobral também, não é brincadeira. Aí eu respondi a pergunta fazendo outra pergunta, para um integrante nosso do PDT da Meruoca. Eu digo, olha, está aqui eu e está aqui o Ivo Gomes na cidade de Sobral. O Ivo Gomes convida ali a Yara para ir para o partido. O Ivo diz assim, Yara, vem para o PSB e deixa comigo. E eu faço o mesmo convite a Yara. Yara, venha para cá para sofrer comigo. Para onde é que você vai? Perguntei, ele ficou sem resposta. E aí, você vai para o lado do Ivo ou vem para o lado aqui nosso? Claro que vai para o Ivo. É muito difícil crescer lá dentro. E eu expliquei, o PDT costumado a sofrer, quem vem PDT vem sofrer. É um partido de homens com pouco dinheiro, mas com muita vergonha na cara. As nossas lideranças nacionais são orgulho. Manuel Dias, Lupe, Brizola, Jefferson Pérez, nós tivemos o prazer de dar um título cidadão fortalezense para ele, quando era vereador, Jefferson Pérez, Cristóvão Buarque, que eu tive o prazer, nós tivemos de dar um título cidadão cearense para ele aqui. Você pode ver, Darcy Ribeiro, os maiores homens da história política do Brasil são do PDT. É um legado, é uma referência de moral, de respeito às pessoas. Então, é esse o PDT, é um partido que a gente enfrenta com muita dificuldade, que a gente levanta com muita dificuldade essa bandeira, mas nós temos dignidade. Todo mundo é testemunha aqui do que eu já sofri pelo PDT nesses 22 anos, 23 anos. Emprego que eu perdi, rádio que eu perdi, oportunidades que eu perdi, até mulher eu perdi. Até mulher não aguentou. Entre ela e o PDT, eu fiquei com o PDT. Então, é preciso ter amor. Em compensação, eu sou um sujeito que eu tenho várias sogras, eu acho muito bacana isso. Eu sou o deputado das sogras. Não esqueçam que toda sogra é uma mãe. Esqueceram disso, hein? Que toda sogra é uma mãe. No outro dia, o governador Cid Gomes foi te criticar porque ele levou a sogra na viagem. Qual é o prejuízo que dá uma sogra? Não bebe, não fuma, come pouco e só toma refrigerante. Eu disse, olha, um dia que eu for o governador desse estado aqui, eu vou levar minhas sogras, minhas ex-sogras, para onde eu quiser, e eu pago a conta, porque sogra come pouco e não bebe nada. Não tem nenhum problema. Sou o deputado das sogras, sogra é mãe. Então, pessoal, eu queria dizer da minha alegria de ser do PDT, da minha alegria de ser um vitorioso, de ser um pé quente nesse partido, de ser um pé quente. E vamos continuar essa caminhada, nós vamos enfrentar aí uma eleição que será uma guerra, não será fácil, essa eleição de 2014, nós vimos o que aconteceu agora em 2012, não foi fácil, não foi brincadeira, e essa vai ser mais difícil, mas com fé em Deus e com segurança na nossa história, com o nosso trabalho, sou o campeão, doutor Manuel Dias, sou o campeão, quem duvidar, pesquise, de 1835, está lá na internet, de 1835, na primeira Assembleia Provincial do Estado do Ceará, até hoje, nenhum deputado aqui nessa casa superou o deputado Ferreira Aragão em produção legislativa. Sou campeão cearense de produção nessa casa. Aí muita gente me pergunta, mas por que tu trabalha tanto e tu não aparece? Por uma razão muito simples. Eu sou um apresentador de TV, eu sou da TV Diário. Eu estou aqui com 7 anos de político, 8. 2 anos de vereador, nunca fui entrevistado pela TV Jangadeiro, nunca. Sendo campeão de trabalho. Nunca fui entrevistado pela TV Cidade. Nunca fui entrevistado pelo Canal 10. Nunca fui entrevistado pela Rede TV. Ninguém me entrevista aqui nessa casa. Eu só falo pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, porque eu sou apresentador da TV Diário. Então, o editor, não são os repórteres, mas eles me veem como um concorrente de TV, um adversário de TV. Não me veem como um político que trabalha, que produz e que está do lado do povo em todos os momentos. Jamais votei contra o PDT, jamais votei contra o nosso povo. Estou com a consciência do dever cumprido. Serei político até quando o povo quiser e Deus quiser. Estou político, não sei até quando eu vou. Enquanto eu estiver agradando, eu estou aí. Se não for eleito,
vai ser ruim para mim, mas vai ser pior para aquele que necessita de deputados independentes, de político com vergonha na cara e com dignidade. Isso aqui eu faço questão. Falar de si é difícil, como falou aqui o prefeito de Capistrano, o Cláudio Saraiva. Mas eu quero defender esses pontos. Quero ser político até quando Deus quiser e o povo quiser. Comprar voto não está nos meus planos. Limpo, decidido. E vamos para uma guerra. Yara, nós vamos para uma guerra. Nós não iremos para a eleição. Muito obrigado a todos. Bem, bom dia a todos vocês. Vou me apresentar aqui porque o André teve que dar uma entrevista e eu disse a ele que não se incomodasse. Mas eu queria cumprimentar a todos vocês aqui em nome do nosso presidente, Manuel Dias, e o nosso querido presidente de honra, Flávio Torres, abraçar a todos os prefeitos, vereadores, a todos os militantes, meus colegas deputados estaduais, ao querido André Figueiredo, nosso representante na Câmara dos Deputados, dizer que eu não tenho tanto tempo de PDT, não tenho tanta experiência de PDT e também não tenho a experiência que o Ferreira tem em questão de sogra, eu só tive uma. Mas ele vive se gabando que sogra é a melhor coisa do mundo. Bom, mas eu queria só aqui trazer a minha palavra de muita alegria e satisfação, Manuel, de poder estar participando de um encontro como esse. Eu acho que são poucos ainda os partidos, e eu lia agora há pouco o seu manifesto aqui no nosso caderno, que você dizia que o Brasil passa por uma crise político-partidária. E, infelizmente, essa crise é pela falta de valorização dos quadros dos partidos, dos nossos gestores, dos nossos militantes. O que a população deseja, e isso é algo que o PDT traz consigo, essa bandeira forte, essa determinação de fazer com que aquilo que a gente fala, com que aquilo que a gente discursa, com que aquilo que a gente se compromete nas nossas eleições virem à prática. E que possam cada vez mais nos aproximar da sociedade, daquilo que a sociedade deseja, daquilo que a sociedade quer e daquilo que é a nossa obrigação de fazer. Hoje nós estamos participando de um encontro para cada vez estarmos mais perto um do outro, para que cada vez a gente possa afinar mais o nosso discurso, afinar mais as nossas bandeiras. E ao mesmo tempo que isso acontece hoje no Ceará, irá acontecer em todos os estados brasileiros, mostrando a nossa vontade, a nossa determinação e, acima de tudo, que nós estamos no jogo. Nós somos aliados do governo federal, somos aliados aqui no Ceará do governo estadual, somos aliados do atual prefeito, da prefeitura, da administração de Fortaleza, mas nós temos a nossa própria identidade, nós temos as nossas próprias características e nós temos, acima de tudo, autonomia e independência para decidir e para determinar aquilo que nós consideramos o melhor para a população. Esse é nosso compromisso. Eu tive o imenso prazer, satisfação e tenho uma enorme gratidão pelo povo do meu estado, por já ter sido vereadora por Fortaleza, por já ter passado por um mandato de deputada estadual, por ter sido a primeira mulher senadora eleita no nosso estado e por hoje estar representando o povo do Ceará. Tentei ser prefeita de Fortaleza, infelizmente não deu certo. Mas é importante que a gente respeite a democracia, que a gente saiba que há momentos de perder e que há momentos de ganhar. E que, às vezes, são as perdas, às vezes são as derrotas que fazem com que a gente amadureça mais, que a gente compreenda mais as razões da nossa derrota, que a gente cresça e que a gente se torne um ser humano muito melhor e muito maior. Vocês têm uma tarefa gigantesca, talvez muito maior do que a minha e dos meus colegas deputados estaduais, do meu colega deputado federal, que é o André Figueiredo, porque estão lá no interior, que é onde as coisas acontecem, vivem nas cidades, são requisitados, são médicos, são advogados, são padres, são, enfim, servem como qualquer profissional para ouvir a dor e o clamor
do nosso povo, porque vivemos num estado ainda muito pobre, muito sofrido e que temos muitas coisas ainda que alcançar e que almejar. E nós sabemos que é no município que as coisas acontecem. Os vereadores são os vereadores, são as vereadoras, são os prefeitos e as prefeitas que são mais requisitados, que são mais procurados, mas talvez, e eu posso dizer isso porque já tive o privilégio de ser vereadora de Fortaleza, são nesses lugares que o coração da cidade bate. São nesses lugares que a gente aprende a crescer e que a gente encontra ferramentas e instrumentos para lutar pelo aquilo que é certo. Portanto, talvez nenhum mandato meu tenha sido tão palpitante e tenha sido, talvez, a melhor escola que eu já pude ter na vida para poder alcançar as coisas que eu já alcancei. Parabéns a cada um de vocês que fez o esforço para estar aqui, que vai ser um multiplicador daquilo que todos nós vamos aprender aqui hoje, vamos ouvir aqui hoje, para que os nossos municípios possam cada vez crescer mais, possam se desenvolver, para que cada prefeito e cada prefeita do PDT, que é um partido que orgulha a todos nós, não só pedetistas, mas o Brasil inteiro, pela sua condução, pela sua forma de atuar, pela compreensão que tem das coisas que são mais importantes e relevantes do nosso país, que é se sentir a dor do povo do nosso país, que ainda precisa de saúde, que ainda precisa de educação, que ainda precisa de trabalho, para que possa ser um ser humano digno da liberdade que nós todos tanto sonhamos e tanto desejamos. E o ser humano só pode ser livre quando consegue conquistar todos esses direitos que são básicos para a nossa sobrevivência, para a nossa alegria e para a nossa felicidade. Sejam muito bem-vindos e um beijo no coração de todos. Obrigado.